Agora vamos dar uma introdução mais teórica à espectrometria de massas e dar continuidade ao nosso curso. Essa primeira atividade tem o objetivo para vocês buscarem um artigo na sua área de interesse, tá? E desde que seja uma revista com QualiSCAPs acima de B2 ou igual a B2, então você deve ler o resumo, objetivo e conclusão, fazer uma resenha. Tirei um trecho do meu livro Espectrometria de Massas para Iniciantes, da editora Apres, que eu lancei no ano de 2020. A espectrometria de massas é um termo utilizado para definir uma técnica analítica que nos dá informações através de medidas apresentadas em um gráfico, mais especificamente espectro de massas, na sua maioria das vezes em duas dimensões, no eixo X, massa sobre carga, e no eixo Y, intensidade relativa, que remetem a aspectos estruturais e analíticos de moléculas orgânicas através das massas das substâncias ou fragmentos iônicos e suas abundâncias. A aplicabilidade da espectrometria de massa é extremamente vasta, assim como eu falei na primeira parte do curso. E a vasta aplicabilidade também está relacionada à variabilidade muito grande de fontes de ionização, como EI, CI, eletrospray, APCI, APPI, MALD, DESI, EASY, e também analisadores de quadrupolares, ion traps, tempos de voo, que são os TOFs, e daí também as suas junções, né? Variada quantidade de possibilidades de junções entre as fontes e analisadores. O espectrômetro de massa ele é constituído principalmente por três partes: fonte de ionização, que a gente já tinha falado de forma rápida, analisadores de massas, a gente faz análise de massa, que pode ser MS ou MS, e detectores. Tá? E pode estar construído de duas formas, onde a fonte de ionização está dentro do espectrômetro de massas, do alto vácuo do espectrômetro de massas, ou ele está à pressão ambiente, né? A fonte está fora do alto vácuo do espectrômetro de massas. Use o slide anterior e coloque as possíveis combinações de fontes de ionização e analisadores que foram mostrados. Tá? Veja qual o número de variações de técnicas de espectrometria de massas que pode ter através da combinação de fontes e analisadores de massa do slide anterior. A espectrometria de massas, que nasceu lá no início do século XX, com os trabalhos de Thomson, hoje alcançou no século XXI, no início do século XXI, como estamos, com um número muito grande de citações e utilização em ciências, com um impacto muito grande. Haja visto o número de artigos, dissertações e teses que tem aparecido na literatura. Olha, entre 1989 e 2014 foram 449.667 citações do verbete mass spectrometry. É muita coisa. Tá? Então, por quê? Por causa da sua grande aplicação nas mais diversas áreas de ciência, inclusive nas áreas biológicas, atingindo uma grande multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, que nenhuma outra técnica analítica atinge. A linha do tempo, como nasceu faz muito tempo, né, lá no início do século XX, a espectrometria de massa tem uma linha do tempo muito rica. Aqui eu selecionei alguns pontos que na minha concepção, são os mais importantes. Todos são importantes, na verdade, mas esses, na minha concepção, no meu ponto de vista, são os mais. Tá? Temos lá em 1897, né, com os trabalhos de Thomson, 1948, os trabalhos de Cameron e Eggers, né, primeiro espectrômetro de massa com analisador de tempo de voo. Em 68, a Finnegan apresentou o primeiro espectrômetro de massa quadrupolar comercial. 78, um ano depois de eu nascer, Yost Chen, que construiu o primeiro espectrômetro de massa triplo quadrupolar. Em 1998, John Fenn desenvolve a técnica de ionização por eletrospray, conhecido como ESI, ou EASY.
agora vamos introduzir os fundamentos. Inicialmente, peço a vocês que procurem esse artigo. É o artigo da Química Nova, em português, tá? De 2011, Nomenclatura de Espectrometria de Massas na Língua Portuguesa. Aqui vai ter os mais diversos acrônimos e termos de espectrometria de massas em português, para não haver erro, tá? Isso aqui é como se fosse um dicionário. Vamos pensar que você está aprendendo uma nova linguagem e você precisa de um dicionário. Esse é um artigo que vai apresentar esses verbetes aí, esses nomes diferentes que você vai aprender na nova linguagem da espectrometria de massa. E junto com aquele artigo em português também, peguem também esse artigo em inglês, né, que é uma das definições IUPAC de espectrometria de massas, para você também ter um dicionário em inglês da espectrometria de massas aí, tá bom? Pegue esses dois artigos e tenham como os dicionários de espectrometria de massa em português e em inglês, para vocês aprenderem melhor os termos e usarem de forma correta os mesmos. A espectrometria de massas é uma técnica analítica utilizada para auxiliar a identificação de compostos normalmente orgânicos. Tá? Não é a única, tem várias outras que se usam. Tá? É uma delas que deve ser utilizada. Pode ser usada somente ela? Sim. Mas aí você não vai ter uma certeza de 100% da molécula. Tá? Você tem uma certeza de 99%. Tá? Aqui a gente faz, através dessa técnica analítica, qualificação e quantificação de compostos conhecidos. Então, os compostos conhecidos, a gente pode qualificar eles e quantificar. Compostos conhecidos. Compostos desconhecidos necessitam o uso de ressonância também e, eventualmente, infravermelho. A sensibilidade da técnica de espectrometria de massas é em torno de 1 micrograma por ml até 1 picograma por ml. Então, é extremamente sensível. Tá? Ele tem uma grande seletividade de análise para misturas complexas. O que significa seletividade? Você tem se você tem uma molécula-alvo e ela tem uma certa estrutura, um certo grupo funcional, a espectrometria de massas vai ser bem seletiva a analisar somente ela e não as outras moléculas na sua mistura. É que nem aquela questão da agulha no palheiro. Você tem uma agulha no palheiro, você não quer ver o palheiro, você quer ver a agulha. E isso é seletividade. Para continuarmos com a nossa aula, eu peço para vocês irem atrás de alguns termos importantes que a gente vai definir. Tá? Então, procurem na internet o que é um composto orgânico, o que é concentração e quais são suas unidades, como se faz quantificação, o que é sensibilidade, o que é seletividade, o que é mistura complexa. Isso vai valer presença e nota. A espectrometria de massas resolve todos os problemas? Todos os problemas, nada resolve, né? Mas se utilizada de forma correta, a MS resolve grande parte dos problemas analíticos. Tá? Por quê? Porque você tem técnicas como GCMS, técnicas como LCMS, MSMS, técnicas como LC-HRMS e LC-HRMS, MSMS, MALDI, você tem a técnica de DESI, tem a técnica de VISI e assim por diante. Diversas técnicas que podem te ajudar a solucionar as perguntas científicas. E o ponto-chave, qual é? O ponto-chave é a química orgânica, entender de estrutura orgânica das moléculas. Então, você não lembra disso? Vá lá na Khan Academy, lá tem vários tópicos explicando sobre química orgânica, para você relembrar de carbono sp3, carbono sp2, reatividade, acidez, basicidade. Tá? E quem explica isso? Quem explica isso é a química analítica do analito e da matriz. Então, a química orgânica te dá a visão de molécula, reatividade, solubilidade,
E a química analítica, ele dá uma visão de como fazer essa análise dos analitos em uma determinada matriz, como faz o preparo de amostra, como separa. Tá? Então, basicamente, são essas áreas fundamentais para se entender de forma profunda a espectrometria. Recapitulando, o que é importante? A gente saber conceito de massa de átomos, tá? Que os átomos eles têm suas massas, que têm prótons, nêutrons, né? E os elétrons têm pouca massa, né? E que esses átomos podem ter isótopos, né? Que estão presentes na natureza. Importante, conceito de ligação química, a ligação química forte, uma ligação química mais fraca, conceito ácido-base. Se você tem uma molécula que ela tem par de elétrons livres, mais livre, então ela é mais básica, ou ela recebe prótons mais facilmente, então elas mais básicas fazem isso, ou elas têm a facilidade de doar prótons, então são ácidas. Conceitos de física, espectrometria de massas, a questão de como se controlar um íon na fase gasosa através de campos elétricos e magnéticos. E a química orgânica em espectrometria de massa, que está relacionada principalmente com mecanismos de fragmentação, para você entender como que a molécula se fragmenta e como isso pode nos ajudar a determinar uma estrutura. Vamos fazer uma atividade sobre estrutura molecular. Estrutura molecular, calculem a massa dessas moléculas utilizando os isótopos mais estáveis. Lembre que o hidrogênio ele pode ser hidrogênio, pode ser deutério, trítio. O carbono pode ser carbono 12, 13, 14. Então, usem os isótopos mais estáveis. Use o carbono 12, use o hidrogênio 1. Tá? E calculem a massa monoisotópica dessas moléculas aqui. Tá? Isso é super importante, calcular essas massas monoisotópicas dessas moléculas. E também calculem a massa molar, para vocês terem uma ideia que é diferente. Tá? Calculem aí a massa monoisotópica e a massa molecular. Tá? Observem também solubilidade, volatilidade, logo de P e acidez e basicidade dessas moléculas. Tá? Então, vejam o que significa solubilidade. Vejam o que é volatilidade. Vejam o que significa log de P. E vejam o que é acidez e basicidade. E digam para a gente quais são as características dessas moléculas. Aqui nós temos a discussão sobre a matriz, quer dizer, onde estão as moléculas que a gente quer analisar? Onde que ele está? A matriz é aquilo que nós não queremos analisar e que interfere na análise. Então, é aquela que a gente quer eliminar. Né? Em que matriz se encontra? Isso aí está em água, isso aí está em solvente orgânico, essas moléculas que você quer analisar está em um tecido, num músculo, está num tecido gorduroso, onde que ela está? Está no ar, está numa superfície, né? Onde ela se encontra? Essa matriz é orgânica ou aquosa? Quais são os componentes que tem nessa matriz? O que você já sabe que existe ali ou você não sabe nada? Você vai ter lipídios, proteínas, açúcares, detergentes, compostos inorgânicos, o que tem ali? Isso acontece com a primeira pergunta que a gente faz quando alguém quer fazer uma análise por massa. Olha, por exemplo, você está fazendo uma cultura de uma bactéria, né? Então você tem ali naquela cultura diversos componentes, né? Aminoácidos naquele meio de cultura. E você não quer analisar o meio de cultura, você quer analisar o que a bactéria está gerando de compostos químicos. Mas será que você às vezes não quer analisar quais são as diminuições desses aminoácidos, desses lipídios? Será que essa que é a sua intenção? Então, é muito importante definir o alvo para a gente saber qual que é a matriz que você vai ter que eliminar, né, desse meio. Como que você vai fazer o preparo da amostra.